Vamos começar com uma questão que eu acho que é importante. Acho que está claro para todo mundo que a cultura maker, que esse tipo de conceito é irreversível. Ele veio no bojo da inovação, no bojo de um jeito diferente de fazer as coisas, e agora, felizmente, ele começou a dialogar com a educação, e que é fundamental. No caso da Poli, a gente viu um exemplo bastante interessante, que eu acho que rompe esse paradigma de que a academia não dialoga com a iniciativa privada. Acho que a Poli até é um caso à parte em relação às outras instituições. Mas eu queria perguntar, assim, que rapidamente cada um pudesse falar o seguinte: como é que a gente traz essa cultura, esse novo jeito de educar para dentro da escola mesmo? Porque as iniciativas são pontuais, existem limitações, como o Fábio falou, existem problemas de recurso, problema eventualmente de falta de espaço, mas, enfim, a gente tem que romper um pouco esse paradigma. Então, eu queria só que cada um falasse um pouco na sua expectativa, o que vocês acham que seria necessário para a gente levar essa cultura, esse novo jeito, esse acesso mais livre às informações, para que, enfim, a educação fosse um acontecimento na vida do jovem mais prazeroso, né? Não obrigatório, mas prazeroso. Uma coisa importante disso que você está trazendo, e que é um desafio desde sempre, a gente pensar uma educação que seja significativa, motivadora. Eu acho que a gente precisa lembrar que existem os jovens, assim como existem as crianças, e que não dá para a gente pensar que, de repente, todo mundo vai se interessar pela educação maker, ou todo mundo vai se interessar pela programação. A gente precisa dar um leque de oportunidades e possibilidades adequadas aos perfis dos jovens. O que eu mais vejo, o que me deixa muito entristecida, é que as escolas, em geral, tanto, e aí não é escola pública ou escola privada, ela tem uma dificuldade de lidar com os estudantes que não atendem às expectativas. Aí eu digo no geral, né? Os projetos, os alunos, os professores, a gestão. Em geral, quando se planeja algo, seja até numa metodologia de projeto, se espera que os estudantes atendam às expectativas exatamente como elas eram, como elas foram pensadas. Eu acho que essa é uma reflexão importante de chegar na escola, porque é muito legal, tem possibilidades desde sempre. Hoje a gente vê essa cultura maker, que é bacana, mão na massa. Eu mesmo trabalho bastante com isso também, adoro essa coisa mão na massa. Mas eu percebo que nem todos os estudantes, de fato, gostam disso, como nem todo mundo vai gostar de programação. Tem outras possibilidades, porque ainda bem que a gente tem várias inteligências, cada um pode manifestar isso, e que a gente pudesse estimular esses talentos que são mesmo individuais, que são mesmo dos gostos, e que não é uma coisa que, de repente, vira moda e todo mundo tem que programar, todo mundo tem que fazer maker. É isso que eu queria pontuar. Vou contrapor um pouquinho. Está esquentando, está esquentando. Então, porque, na realidade, a visão, né, do que eu entendi do que você falou de maker, para mim, não é a visão de maker, né? Maker não tem nada a ver com programação, né? Maker tem a ver com você construir algo. Esse algo pode ser uma tela que eu vou pintar, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma música que eu vou compor, pode ser um programa de computador, pode ser alguma coisa mais técnica, né? Então, a cultura maker é a cultura de você empreender, de você conseguir tirar ideias e colocá-las em prática. Por isso que eu fiz questão de mostrar os espaços, né? Tinham espaços aí que não tinham nada de máquinas digitais, nem máquinas muito sofisticadas, né? E eu frisei, né, que o principal é o educador, é a postura de quem está mediando esse espaço para proporcionar com que esse indivíduo, aluno, né, possa se expressar, né? Que o que falta mesmo, eu acho, para a gente dar um grande passo, né, em direção à aprendizagem na educação, é conseguir atender, né, esse jovem num mundo que faça sentido para ele. E eu acho que a cultura maker ela tem o potencial de ajudar nisso, mas não sozinha também, né? Mas precisa desmistificar essa questão. E eu concordo com você, porque as pessoas são diferentes, né? Cada uma vai ter o seu mundo que vai enxergar e que vai querer viver e criar ele, né? Então, dentro da escola,
eu acho que tem que se criar espaços para esse tipo de diálogo, né, de você conseguir efetivamente ouvir quem é o cliente da escola, que é o aluno que está lá, e tentar propor, né, atividades que façam sentido e que, por fazer sentido, eles vão se engajar e vão buscar recursos. E um dos recursos que ele vai buscar é a aprendizagem, né? Então, a cultura maker, eu vejo ela como uma das possibilidades. Ela não é a bala de prata, né? Ela pode ser muito mal usada, né? Se você pensar nisso, como você estava colocando, que vai ser o espaço técnico de programação e tal, o mundo não é feito de pessoas técnicas somente, né? O mundo é feito de todos nós, que cada um tem as suas aptidões, as suas vontades, e pode ter os que vão tirar proveito disso, pode ter os que não vão dar a mínima pelota, e isso não vai fazer nenhum sentido, né? Mas, voltando um pouco à pergunta, como começar e como isso pode entrar dentro da escola, né? Eu acho que por uma mudança do professor e tentando ter um conceito, né, que tem uma frase em inglês que eu acho muito boa, né, que você vai buscar as low hanging fruits, né? Você vai pegar numa árvore as frutas maduras que já estão embaixo, né? Então você vai começar por quem já está ligado em algum tipo de atividade nessa linha, alunos, professores, pais, voluntários, quem for, e começar por aí. E o próprio espaço pode ser o primeiro projeto maker, né? Então eu tenho um exemplo em Fortaleza, numa escola que a gente trabalhou, que o primeiro projeto maker daquela escola foi fazer um projeto de criar um espaço maker dentro da escola. E os alunos fizeram isso daí, levaram para a diretoria, começaram a pensar em recursos, foram para a comunidade para ver pessoas que pudessem ajudar, desde pintar a sala, fornecer tintas, até pessoas que soubessem consertar, porque a maioria dos laboratórios tem muitos computadores que não estão funcionando, geralmente são salas-depósito, né, onde estão guardados vários materiais e equipamentos da escola, mas a funcionalidade original não está presente. Então, esse pode ser o primeiro passo, né, criar o espaço maker coletivamente, né, já pensando numa solução para o problema. Bacana. Zanculo, você quer fazer uma intervenção? Porque como você vai sair mais cedo, então precisamos te usar mais aqui, né, legal, no nosso debate. Então, complementando, acho que um desafio que tem com a cultura maker é conseguir expandir a sua instalação e acesso, né, especialmente em redes amplas. E, na minha visão, isso exige um alinhamento entre as unidades, né, de baixo para cima. Então, tem que ter uma participação e engajamento das unidades. Não dá para fazer algo puramente de cima para baixo, criando espaços, só criar espaços, colocar equipamentos, não vai fazer com que esses espaços, de fato, funcionem nas unidades. Então, precisa ter um engajamento do professor nas unidades, como o Fábio falou. Agora, o que eu sinto assim, é que o professor, assim como os alunos, também ouvem muitos nãos, né? E na minha trajetória, lá no nosso trajetória no Inova Lab, a gente também ouviu, não tem espaço, não tem recurso, vai quebrar equipamento, não vai ter como arrumar, e vários não, e esse não vai dar certo também é constante no dia a dia do professor. Então, a gente precisa romper isso e, de alguma forma, empoderar, dar a possibilidade das pessoas que estão na ponta conseguirem sobreviver aos nãos e fazer essa atividade, né? O que eu não acho que é trivial na estrutura que a gente tem hoje. Então, tem que ter um apoio de cima, um programa institucional, e acho que tem que ter na ponta aqueles que têm vontade de fazer isso acontecer, poderem se desenvolver, ter um apoio da direção local, ter apoio dos alunos, conselho de pais, e conseguir fazer essa atividade se desenrolar, né? Bacana. É até interessante, lembrando também o projeto de vocês, de envolver as escolas, os estudantes, pode ser até uma forma também de mapear determinadas vocações, né? Quer dizer, quando você estabelece um prêmio por categoria, então, de repente, você conseguir identificar em cada escola, pode ser acho que você já tem isso, né? Como vocês avaliaram uma série de indicadores, vocês conseguem identificar alunos que têm, vamos dizer, mais vocação para ter esse tipo de relação, vamos dizer assim, com a inovação e com o que a gente chama de cultura maker, né? Eu não sou uma profissional da educação, mas eu passei, inclusive o prêmio que a gente desenvolveu é uma pequena pontinha do trabalho. Exatamente. Que a gente vem fazendo durante anos com a Secretaria da Educação, mas o grosso do meu trabalho é justamente ouvir, né, ou na verdade, ler
professores, servidores e alunos, e tabular isso, entender e tirar um sentimento disso. Então, algumas das dificuldades que são relatadas, que foram pontuadas aqui, são coisas que eu identifiquei já durante um processo longo, e assim, da mesma forma também sugestões, boas práticas que a gente faz questão de pensar ali e amplificar isso para a rede toda. E eu, como sou uma pessoa de métricas, eu tabulo o discurso aqui, tiro uma média do que tá sendo dito. E, respondendo à questão inicial, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que descentralizar, como até a Priscila colocou ali na teoria de redes, ali no slide dela. Mas assim, descentralizar o peso do ensino, né? Eu acho que todo mundo tem muito a aprender, a contribuir dentro de sala de aula. Eu acho que a cultura maker ela acaba trazendo um pouco disso também, né? Que é não necessariamente fazer uma intervenção vertical ali, e até por experiência própria no trabalho que a gente faz, a gente vê que os alunos eles têm muitas vezes muita coisa para contribuir e eles precisam ter essa voz, né? Então a gente às vezes até tira isso como insight e repassa ali para a comunicação, que talvez vá reverberar lá na ponta, na rede, que às vezes existem insights importantes que os alunos podem dar e a gente pode pensar outras maneiras de envolver todo mundo, porque no fundo todo mundo tem a aprender um com o outro. Bacana. Bom, vamos para a plateia. Quem tem alguma pergunta aí para fazer aqui para o nosso time de profissionais? Alguém tem? Bom dia a todos. Pessoal, eu quero colocar que assim, eu me inscrevi nos últimos minutos, né, do tempo, e eu achei até que não ia dar tempo, né? Então, que boa escolha que eu fiz agora de manhã, né? Saí lá da minha sala, né? Eu trabalho aqui na EFAP mesmo, e está sendo super rica a minha manhã, porque assim, eu estou diante aqui de muitos especialistas e falam do que fazem com muito amor, né? E eu sou professora, né? À noite eu dou aula na educação de jovens e adultos, que é um grande desafio, né? Quando cada um de vocês colocou aí a forma que trabalha, você mais ligado à tecnologia, o Fábio mais ligado à situação que colocou lá, né, das regiões que ele passou. Então, eu já me coloquei, gente, aqui como secretaria, né, como eu posso fazer a diferença, e também na sala de aula, né? Eu gostaria agora de fazer essa pergunta para o Fábio. Quando você foi para aquela região lá, onde tinham os profissionais que trabalhavam com açaí, você fez uma pesquisa antes? Você investigou antes para chegar lá e conseguir dar esse apoio? Ou vocês foram assim e, logo vendo a situação, vocês iam conseguindo apoiá-los? Porque eu me coloco na sala de aula e, às vezes, né, como eu falei, na EJA nós temos alunos de 18 a 60 anos. Então, não é tão fácil a prática, né, assim, você chegar e colocar uma situação. Como foi feito isso? Né? Porque eu também quero ser maker na minha sala, né? Eu também quero fazer a diferença, já estou pensando em buscar os trabalhos de vocês e levar para a escola e fazer a minha escola pensar nisso, né? Então, mas assim, eu queria um pouco mais de informações para eu também não chegar lá e falar qualquer besteira, né? Então, eu gostaria que, Fábio, se você pudesse me dizer um pouco mais como é que eu posso chegar na escola e abordar isso, né? Porque também foi feita essa pergunta inicial e assim, eu quero mudar, mas assim, como é que eu posso iniciar, né? Com salas de EJA, numa escola com poucos recursos. Então, eu gostaria que você pudesse colocar um pouquinho para mim. Falando especificamente, né, do projeto lá no Rio Canaticu, a gente, como eu falei na apresentação, eu nunca tinha ido para o norte do Brasil. Então, eu não conhecia. Eu conhecia através de TV, livro, vídeo, coisas assim. Quando foi passado para a gente o briefing, né, de que como que essa comunidade vive, era uma pesquisa que eles tinham, era um instituto que tinha feito. Moram 1.100 famílias na beira desse rio, né?
Ele leva 8 horas para ser percorrido, né, do começo dele até a cabeceira, onde se levantou essas questões de segurança e eles falaram, bom, qualquer coisa que vocês conseguirem trabalhar com eles para melhorar isso, ajuda. E daí eu comecei a pesquisar. Então, a primeira resposta é sim. Você tem que começar, a hora que você vê uma possibilidade, né, de trabalho, você tem que começar a pensar em como que você acharia recursos para poder contribuir, né, e fazer aquele trabalho. Então, a gente pesquisou muito sobre a região, né, tentamos entender de antemão como que é um açaizal, né, como que se faz a extração, qual é o ciclo, como que a fruta, né, ela sai da árvore e chega no potinho aqui, que o que a gente come aqui, eu posso afirmar que não é açaí, né? O que a gente come aqui é outra coisa que tem uma memória de que um dia foi açaí, né? Mas a textura e o gosto do açaí, quando você come ele lá perto, é outra história, né? Inclusive, eles comem o açaí com comida salgada também, né? Ele faz parte, né, dos nutrientes que aquelas comunidades utilizam para se alimentar. Então, a gente fez muita pesquisa. Então, por exemplo, uma das soluções que era esse nó e essa cadeirinha militar foi coisa que a gente pesquisou, mas não falou, né? Aquilo veio... Um dos jovens que estavam trabalhando com a gente, dentro do processo de ideação, falou, mas e se a gente se amarrasse na árvore? E se a gente tivesse algum tipo de equipamento que conseguisse nos prender? Aí sim, a gente falava, olha, tem isso aqui. Então, como não tinha acesso à internet, a gente baixou muito vídeo, levou e estava guardado, né? E aí, na medida que aquilo vinha como demanda, você tinha como recurso para oferecer como uma possibilidade, e óbvio que ia ser avaliado se isso ia ser feito ou não. Então, a parte da pesquisa é fundamental, né, para você fazer. Mas aí eu dou até um parênteses de um outro caso que aconteceu, que é interessante. No dia anterior da gente sair, né, de Belém para esse lugar, a gente ia pegar esse barco, né, ia andar 16 horas, né, você pega uma gaiola, vai até um lugar, desce lá, pega uma voadeira, anda mais 6 horas e chega em um outro pier nesse rio. Então, a gente tinha que pensar tudo que a gente deveria levar para poder trabalhar lá. E aí, como eu falei, né, a nossa gestão era muito aberta, um grupo desses jovens virou para mim e falou assim, Fábio, eu acho que a gente não deveria levar computador, porque eles vivem no meio da floresta, são povos indígenas, e não vamos entrar com a cultura branca e não sei o que lá dentro e tal. Aí eu respirei fundo, né, e falei, bom, deixa eu pensar, né, como é que a gente vai fazer, né? Falei, olha, é o seguinte, eu acho que você pode estar certa, mas eu não sei se você está certa, né? E ia me deixar muito frustrado se eu chegar lá e, por um preconceito que a gente decidiu aqui, que a gente tem, a gente teria a possibilidade de fazer uma coisa que não vamos fazer porque a gente resolveu que não vamos, né? Então, eu proponho a gente levar tudo que a gente tem guardado dentro das sacolas, não chegamos, não abrimos nada, e vamos ver o que é. Eu não conheço, você conhece? Ela, não conheço. Eu falei, então, vamos chegar lá e vamos ver o que acontece. Aí, bom, pega, embala tudo, põe na gaiola, vai, desce, troca de barco, muda, madrugada, manhã e tal. Finalmente chegamos lá no local onde a gente ia se hospedar, umas 50 pessoas no pier esperando, cachorro, criança, adulto, velho, barcos em volta e tal. E aí eu olho um grupo de meninos assim ali olhando, a gente desembarcar tudo. Eu falei, e aí, o que vocês vieram fazer aqui, né? Viemos para o curso de robótica, né? Você imagina se a gente não tivesse trazido as coisas, né? A gente não sabe. Então, essa postura de não saber é um outro exercício. A gente tem que estar o tempo inteiro vivendo como se eu estou aberto aqui, eu tenho a minha bagagem, eu sei a minha experiência de vida, eu posso raciocinar e pensar em possibilidades que eu acho, mas eu só vou ter certeza na hora que eu estiver lá. Então, especificamente você que trabalha lá numa sala de EJA, né? Deve ter uma riqueza enorme ali dentro, né, de pessoas com experiências no EJA. Eu acho até interessante, porque, apesar de eles estarem no EJA, porque não tem ferramentas, né, básicas, leitura, matemática, essas coisas, eles têm outras muito interessantes que eles têm da vida, né? E, então, é um terreno muito fértil ali dentro. E para realmente ajudar eles, porque o maker, né, essa cultura maker, o que eu acho que tem de mais positivo quando você implementa, é esse ferramental para transformar ideias em realidades, né? E que eu acho que é o que está por trás de tudo. Então, a gente tem que estar sempre com esse pensamento. E aí, muitas vezes, eu, educador, não sei também. Eu estou junto com ele, eu também não sei. Ele vem para mim e fala, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, eu não sei fazer, mas vamos
buscar a informação, conhecimento, acesso a pessoas, recursos, vídeos, o que for. E aí é junto, né? Você com eles começam a se engajar num processo onde você vai aprender muito e eles também, né? Então, E aí, mais alguma pergunta ali? Eu também tenho experiência de trabalhar com as escolas, né? Inclusive, nesse momento, meu projeto Arciência está atendendo 600 crianças no parque aquático aqui da Wet Wide, na Bandeirantes, né? Então, nós fazemos essas ações já há 10 anos, né? E, na semana passada, eu atendi a uma escola de EJA de Osasco, 400 alunos também. Então, a minha questão é com relação à sustentabilidade. Eu faço essas ações há 10 anos já, mas aí nós vamos para a escola, fazemos divulgação científica, fazemos também oficinas, bem no estilo maker, no pátio da escola. Agora, a questão é a sustentabilidade. Como é que essa ação pontual irradia para a escola e seja como exemplo para continuar? Porque, muitas vezes, eu não faço essa pesquisa e volto depois. Muitas escolas nos chamam, então a gente volta novamente, né? Vai criando, então, essa rede, esse ambiente que eu chamo de enriquecer a aprendizagem das crianças, né? Agora, em relação à Poli, eu acho que esse Nova Lab é muito interessante, né? Porque eu acho que o papel da universidade precisa ser um pouco mais agressivo, é muito pouco conservador. Então, você colocou 3 tipos de laboratório, né? É o tradicional, o didático, o de pesquisa e o de projetos. E eu acho que a gente teria que passar um pouco mais essa transição do didático para o projeto, né? Porque eu sou professor já há mais de 45 anos na USP, eu vejo que os laboratórios didáticos é um horror. Os alunos já têm tudo pronto, né? É uma coisa mais de receita. Então, dentro do maker, é anti-maker mesmo, ele não faz, ele não consegue fazer. E eu recebo muitos ex-alunos, inclusive da Poli, nasci ano passado, recebi um aluno da Poli, com uma dificuldade ótica, minha especialidade é laser ótica, né? Professor, eu não estou entendendo como é que se forma a imagem e tal. E eu falei assim, bom, por quê? Você não aprendeu? Não, eu aprendi muito na teoria, né? Mas quando vai numa empresa, que ele tem que fazer, gravar uma imagem no celular, tá? E eu não estou conseguindo fazer. Então, eu vejo que ele sabe muita teoria, mas a parte do make, de fazer, da mão na massa, não aprendeu. É bem o que aquele vídeo mostrou, né? Realmente, a pessoa tem uma competência e como é que fazer isso, como é que a universidade teria que mudar. Eu acho que em todos os sentidos, especialmente para os alunos da licenciatura. Então, os alunos de licenciatura não conhecem o chão da escola. Muitas vezes, ele faz a prática, né? Mas faz as aulas de prática, tal, mas aquilo parece que é uma coisa muito burocrática, né? Então, eu acho que eu queria... Desculpa, qual que é a tua pergunta? Então, com relação porque a gente está correndo aqui, o Zancu vai ter que sair. A questão é da sustentabilidade. Como é que essas ações ela pode irradiar para as escolas? Ok. Eu vou falar sobre o laboratório de ensino de práticas específicas, né? E depois falo da sustentabilidade. Então, sobre laboratório, o que eu tenho visto é uma crítica muito grande ao roteiro de experimento, né? Os alunos, como o senhor falou, já têm um roteiro definido, seguem o roteiro, fazem um relatório que é predefinido, todos já conhecem, chega num resultado que era o esperado, o modelo matemático indica, coleta os dados, as coisas batem, acabou, entrega o relatório, vai embora e realmente não aprende e não analisa aquela situação de forma crítica, né? Eu tenho visto algumas mudanças nessa direção de laboratórios tradicionais, de levar o aluno progressivamente a experimentos com menos roteirização, um guia menos específico. Então, ele começa com atividades guiadas e, ao longo do tempo, o aluno mesmo tem que montar o experimento, ele criticamente tem que analisar por que aquilo funciona, não funciona. Então, o laboratório de práticas didáticas passa a funcionar como também uma forma de ensino de pensamento crítico. E vi alguns relatos recentes, estudos que mostram que o pensamento crítico fica ao longo da formação do aluno. Ele pode esquecer um conteúdo específico, mas analisar a situação criticamente, que vem a partir do laboratório didático, fica, né? A sustentabilidade é uma boa questão, porque pode ser uma ação pontual que não continua, né? Eu tenho preocupação, inclusive, com a sustentabilidade do InovaLab dentro da Poli, de não depender de pessoas específicas, né? Hoje, a Roseli, eu,
e outros que atuam, mas são algumas pessoas que atuam para manter aquele laboratório. Então, a gente tem uma situação, às vezes, muito personificada, em que não tem uma institucionalização efetiva, né? E uma absorção efetiva do que seria desejável. Então, é um desafio enorme. Eu não tenho o caminho definido, mas é algo que a gente quer buscar lá dentro. Eu queria rapidamente voltar também para a questão do EJA, aí eu vou passar para o Fábio, só para complementar, né? Foi feita a pergunta do que muda. Eu tenho uma experiência de uma disciplina tradicional que eu ministro e uma outra que eu ministro que é usando intensamente o laboratório Maker. É um conteúdo semelhante, parecido, né? E o que eu queria dizer é que a intensidade do trabalho na disciplina Maker ela é muito mais forte no planejamento. Então, enquanto que na outra disciplina a intensidade é na sala de aula, no momento da aula mesmo. Então, tem um planejamento, eu concordo com o Fábio, um planejamento prévio muito grande para fazer acontecer. Então, o espaço pode ser simples, as mesas podem ser simples, mas o planejamento da atividade realmente requer um esforço grande, uma dedicação de tempo, e no dia a dia corrido, que às vezes a gente tem, isso é uma grande limitação, a dificuldade, né? Então, tem que conseguir abrir um espaço, entender a situação dos alunos, planejar uma prática, uma atividade que faça sentido. E eu sinto muito assim no meu dia a dia que aí a aula fica mais leve. Então, como intensidade de trabalho são às vezes, semanas preparando a disciplina, né? A disciplina que eu ministro, que é uma disciplina Maker, começa em fevereiro, eu começo a planejar ela em novembro. É uma intensidade muito grande para criar os problemas, as práticas, e depois a aula é muito mais leve, porque as equipes trabalham e a gente tem várias situações que, em geral, os alunos estão muito mais avançados tecnologicamente ou no problema do que eu, e aí eu aprendo com eles. Mas a aula é menos intensa, menos demandante para o professor. O planejamento é muito mais demandante. Ô, Fábio, só uma coisinha, porque assim, vou me penitenciar aqui, que eu tenho um monte de perguntas chegando online também, a gente tem pouco tempo, os entrevistados também têm sua agenda, só que, já que você vai engatar para responder, tem duas coisas que acho que você podia colocar, que eles perguntaram aqui. Primeiro onde já tem espaço maker dentro dessa arquitetura que você propôs no Brasil, já que vocês fizeram um roteiro aí. Outro assim, se qualquer professor em qualquer disciplina pode se engajar para colocar isso em funcionamento. Então, primeiro, o professor Miki, né? A questão da perenidade, né, da sustentabilidade de um projeto dentro da escola, a escola, basicamente, são as pessoas que estão nela, né? Não são os muros nem as estruturas que estão lá. Então, eu também não tenho a resposta correta e única, né? Mas a minha intuição diz, né, que é um processo humano, né, e que a maior probabilidade de sucesso vai estar, como gestor público, né, se você for olhar, se você tem a intenção de que isso seja uma política que vai ser implementada, é pesquisar dentro da rede, né, aonde tem terreno fértil já. Porque eu acredito que tenha muito professor que já é maker, só não tem o nome, mas ele já tem toda a habilidade e a prática do que ele faz já é muito alinhada com todos esses conceitos. E aí tentar mapear, né, esses lugares. Eu tenho também uma convicção que a gestão da escola ela tem um papel fundamental em incentivar e apoiar isso. Então, tentar casar essas duas coisas, né? Escolas onde tenham profissionais que já atuam alinhados com isso e gestão aberta e que possa dar apoio. Esses projetos, com certeza, vão florescer. E aí eles vão ser exemplos, né? E vão ser formas, né? Testemunhas de que isso realmente transforma. E aí, a partir desses nós, né? Falando um pouco da rede, né? Ela começa a propagar dentro dessa estrutura e aí, organicamente, isso começa a nascer. Porque nem só o movimento de cima para baixo vai funcionar e nem só o orgânico de baixo para cima vai trazer isso como uma política de sucesso, né? Então, isso é a minha intuição. Eu acho que é assim que teria a chance de funcionar, né? Mas, como, já engatando na outra pergunta, isso tudo é muito novo no mundo, né? Quer dizer, apesar da prática maker não ser, mas essa implementação estruturada dentro de escolas não tem histórico ainda de sucesso em lugar nenhum. Quem falar que tem, eu quero ver, porque eu não pesquiso tal, eu estou vendo que isso está nascendo e é uma coisa que está sendo criada, né?
Então, respondendo à pergunta, eu vi nesse ciclo de viagens que a gente percorreu um potencial muito grande, porque toda escola pública tem sala de informática, toda a sala de informática está sucateada. Então, esse é um espaço muito fértil para começar o projeto. O projeto pode começar transformando aquele espaço num espaço vivo. Começar a pensar em arrumar aqueles computadores, como é que eu vou fazer isso, eu vou ter que aprender, por exemplo. Né? Criar outra dinâmica, eu vou querer fazer teatro aqui dentro, então eu vou ter que criar espaços, vou ter que pensar como que essa sala vai se transformar. Professor, aluno, um monte de gente vai se envolver. Então, é uma possibilidade muito grande de se fazer, mas poucas escolas têm. Né? A gente está, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a Prefeitura de São Paulo está começando um projeto, né? Vai começar esse ano com 3 escolas. Eu sei que no Estado também tem ideia, né, de se fazer alguma coisa. Eu estou conversando com alguém de inovação e educação, querem fazer uma sensibilização e levar práticas para os bairros mesmo, né, através de uma unidade móvel. Mas ainda não tem, né? Não tem uma coisa estabelecida. Eu vi já muito espaço maker onde a pessoa não entendeu nada, né? Então, vou dar um exemplo que, assim, eu entrei lá, a pessoa falou, olha, aqui é o espaço maker da nossa escola. Eu abri a porta, aí eu vejo no fundo um palco, né, cor-de-rosa, e 6 mesões, e aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, aqui é o nosso espaço maker, a gente junta esses mesões, e o professor pode usar em cima como uma passarela, e ele dá aula assim. Aí eu vi aquilo, né, e fiquei com vergonha alheia, né? Eu falei, não, espera aí, né, o que a pessoa está falando? Então, tem muita coisa sendo, né, feita, pensada, gasto de energia, dinheiro, mas ainda é muito incipiente, né? Não tem estabelecido ainda isso. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui. Aqui é do Peterson. Olha o que ele fala. Em relação às meninas da comunicação, são vocês, certo? Se será disponibilizado os sites de blog e outros meios que vocês descobriram nesse trabalho, e se vocês podem traduzir que, de alguma forma, isso contribui ou pode contribuir fortemente para o aprendizado e aprimoramento da educação na rede pública. Os canais dos finalistas estão disponíveis no nosso portal, que é educação.sp.gov.br/influenciadores. Todos os canais finalistas estão lá, então quem quiser conhecer, acessar. Como isso pode contribuir? Inclusive, a gente encontrou canais muito bacanas de professores que eles usam o YouTube, eles usam as redes para videoaula, para compartilhar ali o conhecimento deles de uma forma que não só os alunos dele possam consumir aquela aula, mas qualquer pessoa interessada pelo assunto. E são canais muito bacanas, muito bem feitos, muito bem produzidos, numa linguagem bem acessível. Então, essa é uma maneira de contribuir. Eu queria só, na verdade, voltar um pouco no que o Fábio estava comentando, sobre as iniciativas que podem existir na rede. Eu comecei lá na Secretaria de Educação como repórter. Então, eu fui em muita escola, justamente conhecer projetos bacanas que existiam nessas escolas e que eram feitos por professores e que a gente queria jogar luz naquilo. E eu lembro de um professor que ele era... agora eu entendo a aula dele como uma aula maker. Ele fazia oficinas. Então, até para ensinar, por exemplo, aulas de poesia e tal, ele inventava... colocava os alunos em uma sala tal, e dava as atividades para eles. Eles se reuniam em grupos para discutir possibilidades de fazer aquilo de uma determinada forma. No final da aula saiu uma sopa de letrinhas, eles começaram a cozinhar uma sopa de letrinhas com macarrão mesmo, pegaram as coisas a mão na massa de fazer. Então, existe realmente essas coisas acontecendo de forma descentralizada. O que a gente não tem é a rede é enorme, né? Então, são 230 mil professores e ideias acontecendo, e a gente não tem como centralizar isso, mas isso acontece. E, de fato, as escolas elas são a cara da comunidade, e sempre, pela minha experiência, de todas as escolas que eu conheci, foram muitas, elas são também a cara do gestor. Então, o incentivo do gestor para que os professores tenham essa liberdade de usar na forma e no conteúdo, e até os próprios alunos, né, por meio até dos grêmios, enfim, ter um pouco mais de iniciativa para propor formatos diferentes de aula.
Ok, bom, pessoal, infelizmente a gente não tem como avançar mais. O Zancu já teve que nos deixar, agradeço a ele depois por e-mail, mas eu queria agradecer todos os palestrantes pela contribuição que deram. Eu não pude colocar todas as perguntas, as que chegaram para a gente via internet serão encaminhadas para as pessoas correspondentes e elas darão as respostas. E eu queria, então, dar uma informação sobre o nosso último Inova Day do ano. Tá? Não precisa chorar, mas é o último Inova Day do ano, mês que vem, que vai ser no dia 24 de novembro. Né? É o nosso último evento. É importante quem nos acompanha pela internet ficar ligado aí nas nossas redes sociais, no site, onde vai ter a informação a respeito da temática, dos nossos convidados, e nós vamos interagir informando e atualizando a todos. Então, é isso. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes no auditório da EFAP. Desculpem aí se não pude colocar as questões de todos, seja de vocês, seja online, mas, infelizmente, a gente tem uma limitação, que é da produção mesmo e também da agenda dos nossos entrevistados. Muito obrigado e até novembro.